Integração Esportiva. Produção e apresentação: Jorge Daniel. Uma excelente terça-feira para você que acompanha o canal do YouTube da Rádio Integração. E neste dia 18 de abril de 2023, você vai conferir todas as informações sobre o Regional Nordeste de Futebol de Cegos, que inicia na cidade de Petrolina no próximo dia 24 de abril e prossegue até o dia 29, reunindo 12 equipes. E você confere todos os detalhes então a partir de agora com a equipe da Rádio Integração. E você que ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe este link, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, comente, interaja com a gente também no nosso canal do YouTube, envie este link para seus familiares, seus amigos, enfim, para que mais pessoas conheçam o trabalho aqui da Rádio Integração, levando até você as principais informações então do esporte paralímpico nacional e internacional. E para você que quer ampliar ou aprimorar os seus conhecimentos sobre a informática ou trabalhar com edição de áudio por meio da programação de Forge, entre em contato com o orientador Wallace Vieira por meio do WhatsApp 32 99147 6380 32 99147 6380. Petrolina recebe Regional Nordeste de Futebol de Cegos a partir do dia 24 de abril. Portanto, competição reunirá craques de seleção brasileira no ginásio Osvaldo do Flamengo, que terá entrada franca. A cidade de Petrolina, Pernambuco, será a sede do Regional Nordeste de Futebol de Cegos de 2023. O primeiro evento da modalidade organizado pela CBDV, a Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, neste ano. A competição reunirá 12 equipes de 6 estados diferentes, sendo Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Piauí, e mais de 100 atletas que jogarão de segunda-feira, dia 24, até o sábado, dia 29, no ginásio Osvaldo do Flamengo, na rua André Vidal de Negreiros, no centro. A entrada é gratuita. Craques da seleção brasileira adulta e de base participarão deste torneio. A APACE, Associação Paraibana de Cegos, por exemplo, que foi a campeã da última edição, manteve a sua espinha dorsal com o goleiro Matheus Costa e os atletas de linha Maicon, Jardiel, Jonathan e Lucas Caetano, dos convocados frequentemente para defender o Brasil nas competições internacionais, além de contar com veteranos como Damião e também Marquinhos, que foram medalhistas de ouro em Jogos Paralímpicos. O regional será a casa também de nomes de destaque vindos de fora, como os colombianos John Gonzalez e Juan Quinteiros, terceiros colocados da Copa América do ano passado, que defenderão novamente a APADEV, Associação Paraibana dos Deficientes Visuais de Campina Grande, estado da Paraíba. O torneio conta com 3 grupos com 4 times em cada. Todos vão jogar entre si nas chaves. Em turno único, classificam-se para as quartas de final os 8 melhores colocados no geral, independentemente do grupo em que pertençam, quando os cruzamentos acontecem na seguinte ordem: primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo, terceiro, sexto e o quarto contra o quinto. Os grupos do Regional Nordeste de Futebol de Cegos está definido da seguinte forma: o grupo A tem a APACE da Paraíba, a Associação Paraibana de Cegos, a ADVP de Pernambuco, a Associação dos Deficientes Visuais de Petrolina, o CAP da Bahia, Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual, e a ADSUL Sub-23, a Associação Deficiência Superando Limites. O grupo B tem a APADEV da Paraíba, a Associação Paraibana dos Deficientes Visuais, CDMAC do Maranhão, Centro Desportivo Maranhense de Cegos, a DESUL do Ceará, a Associação Deficiência Superando Limites, e a AGES da Bahia, a Associação Jequiense de Cegos. O grupo C tem ESEMA do Maranhão, como a Escola de Cegos do Maranhão,
ICB da Bahia, Instituto de Cegos da Bahia, a CEP do Piauí, Associação dos Cegos do Piauí, e a FCP, a Associação Futebol de Cegos, Associação Futsal de Cegos de Pernambuco. A equipe mais bem colocada do Regional Nordeste, exceto as que já fazem parte da Série A, que são a APACE, a APADEVI e a ECEMA, ou que caíram da Série A para a Série B em 2022, que foi a ADSUL e o CAP, além do CDMAC, garantem a vaga para o Campeonato Brasileiro de Futebol de Cegos da Série B deste ano, que será disputado em novembro, no mês de São Paulo. Ou seja, na prática, 6 equipes brigarão por esta vaga. Vamos trazer até você a lista dos atletas dos 12 integrantes desta competição. Começamos pela CEP do Piauí. Tem como treinadora a professora Sabrina da Silva Barbosa. Os goleiros Giovanni Costa da Silva e Jefferson Richard Feitosa Cardoso. Os atletas de linha Alan Viana do Nascimento, Domingos Costa da Silva, Durvalino Maximiano Souza, Erlanderson Gomes de Souza, Esley Freitas Sá, Gladson Eduardo Souza, José Henrique Carvalho de Souza, Joséias Ferreira de Souza. A ADSUL, Associação de Deficiência Superando Limites, tem como técnico David Xavier dos Santos, os goleiros Denilson Batista Maia e Paulo Rião Lima Teixeira. Os atletas Anthony Alan Pereira de Souza, Antônio Carlos Pereira Rocha, David dos Santos Oliveira, Maicon Kleber Araújo Souza, Pedro Tibério de Oliveira, Roberto Bonfim Martins dos Santos e Theo Corentin Lifat Victor Soares Nogueira. A equipe sub-23 da ADSUL tem o mesmo professor, David Xavier dos Santos. Os goleiros, Carlos Miguel Migueslino, Lucas Gabriel Araújo de Souza. Os atletas, Carlos Eduardo Holanda da Silva, Carlos Henrique Alves Marreiro, Davi Abreu Bezerra da Silva, Francisco Alan da Silva Moreira, José Augusto Marques Anacleto, José Caíque Lopes da Silva, Juan Pablo Fernandes Cruz. A DVP, Associação dos Deficientes Visuais de Petrolina, tem como técnico Jorge Luiz Andrade Santos. Os goleiros Anderson Rocha da Costa e Alisson Luiz de Carvalho Amorim. Os atletas Antônio Malan de Carvalho, Gilcenei Silva de Oliveira Júnior, Isaías Samuel Leopoldim Horas, José Luiz Rara, Josenildo Genuário da Silva, Marivaldo Moreira da Conceição e o Miguel Ángel Arulo. A FCP tem como técnico Carlos César Santana de Franca. Os goleiros Hugo Cardoso da Silva e Kervin Kesley Ribeiro de Oliveira. Meu Deus! Os atletas são Cláudio Moura, Kleber Iber Plazeres Perro, Matheus Ramos de Assis, Newton Oliveira, Pedro Henrique Duarte Gama, Samuel Vasconcelos da Silva e Vinícius Santana Passos e o Everton Rangel da Silva. A Jesse tem como técnico Antônio Francisco Reis Júnior, os goleiros Matheus Gouveia dos Santos e Thiago Souza dos Santos. Os atletas Gilvanécio de Oliveira Souza, Josafá Santos da Cruz, José Márcio Costa Almeida, Josiel Velame Novaes, Paulo Roberto Santos da Silva, Raidan Souza Santos. A PACE tem como técnico Júlio César Marques Macena, os goleiros Matheus da Costa Coelho e Thiago Rodrigues Batista. Os atletas Antônio Pereira Santos, Damião Robson Souza Ramos, Jardiel Vieira Soares, Jonathan Felipe Borges da Silva, Lucas Pereira Caetano, Michael Júnior dos Santos Mendes, Marcos José Alves Felipe, Rodrigo Félix Borges. A APADEV da Paraíba tem como técnico o Aefferson Pereira da Silva. Os goleiros
Douglas Vinícius Pinheiro e Jean Patrick José Soares Alves. Os atletas: Erenildo do Nascimento de Souza, o Gledson da Paixão Barros, John Ender Gonzalez Hernandes, Jonathan da Silva Macena, José Humberto Rocha de Lima, o José Johnson da Silva, Juan Pérez Quinteiro, Matheus Maurício dos Santos. O CAP da Bahia tem como técnico o Emanuel da Cruz Santos. Os goleiros são Adenilson Estrela Santos e Joed Ribeiro Costa de Paula. Os atletas: Adailton dos Santos Filho, Ítalo de Aragão Silva, Jailson dos Santos Teles, João Alcides Gomes Sacramento, Joilson das Neves Bahia, Joilson Santiago dos Anjos, José Araújo de Souza, Josevan Barbosa Fernandes, o timinho com J, hein? Cedemac do Maranhão tem como treinadora a professora Nélia Pereira Ferreira. Os goleiros: Jairo dos Santos de Souza e Maurício Diego Lima Rabelo. Os atletas: David Pereira de Sena, Frederico Acarde Miguel, Gilson Carlos Silva Lopes, Eider Campos Pinheiro, Reginaldo Araújo de Oliveira, Sorailson Gonçalves de Souza, William Ebiapino Costa. A ECEMA do Maranhão tem como técnico o professor Gustavo Rachid Mesquita. Os goleiros: José Augusto do Nascimento Silva, Thiago José Melo Gutenberg. Os atletas de linha: Antônio Carlos Cavalcante Neves, Audísio Guimarães Farias, o Deroci Dias Reis, Edileuson dos Santos Souza Soares, Maciel Santos Rodrigues, Marcos André Pereira de Sena, Paulo Vitor Pinheiro e Vinícius de Souza Barbosa. O ICB tem como técnico Márcio Peruna da Silva. Os goleiros: Israel Jorge Souza Ferreira e Victor Hugo Oliveira da Silva. Os atletas: Carlos Alberto Barbosa Lopes, Jonathan Cerqueira dos Santos, Kelvin Nascimento Barbosa, Marcos Felipe Santos de Carvalho, Pedro Henrique Soares Pessoa, Samuel Silva Maia. As informações são da comunicação da CBDV através do assessor de imprensa, o Renan Cassioli. Portanto, você conferiu todas as informações do Regional Nordeste de Futebol de Cegos de 24 a 29 de abril, e neste boletim nós trouxemos as equipes participantes, a fórmula de disputa e também a lista dos atletas das 12 entidades participantes da competição. E claro, a partir do próximo domingo, dia 23, aqui no canal do YouTube da Rádio Integração, vamos trazer todos os boletins diários do Nordestão de Futebol de Cegos para você que acompanha aqui a Rádio Integração e nosso canal do YouTube. Para a Rádio Integração, repórter Jorge Daniel.